No programa SENAC de gratuidade, o PSG, serão oferecidas este ano 4.782 bolsas de estudo integrais pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, abrangendo mais de 40 cursos distintos no programa, que tem como objetivo a promoção de inclusão social através da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de formação inicial e também de nível técnico. Professor Walter, exaurimos no primeiro bloco aquela questão que havia ficado pendente no primeiro programa e eu desejo realmente, tanto para o professor como para a professora, que esta semana que se inicia a partir de amanhã, seja extremamente alvissareira na busca das melhores alternativas, tanto para a secretaria como para os professores. Então vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria saber, professor Walter, como está a merenda escolar na nossa rede municipal de ensino? Nelson, me permita, antes de responder objetivamente a sua pergunta, só fazer um fechamento do assunto anterior. Eu gostaria de deixar uma coisa muito esclarecida. Nós caminhamos nessa questão da negociação por uma vontade manifesta e expressa da prefeita Micaela de Souza. O secretário de Educação, se teve ou está tendo algum mérito nessa negociação, se diz muito mais, digamos assim, ao nível de diálogo, tá certo? De participação e de respeito mútuo com o Sinte. Tanto é que mesmo que a gente venha a ter algum impedimento, realmente, do ponto de vista financeiro, para retomarmos aquela proposta inicialmente apresentada, aprovada, depois revista pela própria Assembleia, mesmo que isso venha a acontecer, que eu não desejo, estamos na busca para isso, fazendo consultas à Justiça Eleitoral, fazendo consultas na questão da LRF, mas mesmo assim há uma garantia da senhora prefeita no sentido de que os aspectos políticos também são importantes. A categoria, quando está em greve, não está apenas salário. O salário faz parte de uma parte importante da discussão, obviamente, e da vida da categoria. Mas tem outros aspectos talmente importantes, que são os aspectos políticos, como o enquadramento dos educadores infantis, como a questão da eleição dos centros municipais de educação infantil, e isso, tá certo, permanece, né, na discussão permanece o compromisso, tá certo, e a decisão da prefeita no sentido de dar continuidade. Então, eu gostaria que isso ficasse claramente posto para que se sinta qual é a vontade política da prefeita Micaela. A respeito da merenda, a merenda está praticamente com condições de normalidade. Agora, eu dizia aqui, parecia que estava até adivinhando, né, no domingo passado. Eu falava que não poderia colocar a merenda em sua totalidade nas escolas, poderia ser acusado de depois de perdulário de estar fazendo, de estar perdendo dinheiro público, né, colocando merenda onde não estava havendo aula na plenitude. Semana passada, na terça-feira, quer dizer, 2 dias depois da nossa entrevista, tá certo? Eu vi em um dos jornais da cidade uma matéria grande, de meia página, com foto de um caminhão, um baú, na porta de um CMEI, entregando merenda, e a manchete era a seguinte, né? Mesmo em greve, a SME entrega merenda, como querendo dizer assim, é uma irresponsabilidade, está jogando merenda fora. Então, por isso e por outros, é que eu tenho me precavido e tenho colocado parcialmente merenda para não haver essa perda, tá certo? Mas com retorno às aulas, a normalidade está garantida, pode ter certeza. Isso. Professora Fátima, onde é que os professores se reciclam? Esse é o problema. A partir de, vamos dizer assim, de uma disponibilidade de um programa de formação da Secretaria de Educação. Nós já tivemos algumas conversas, tem um programa de formação que está no papel, está parado, né? E esse programa está fazendo falta, porque nós já conquistamos um patamar de fazermos até especialização, a Secretaria de Educação bancando a especialização, como aconteceu especialização em jovens e adultos, educação de jovens e adultos. E nós estamos precisando de um plano, por quê? Nós vivemos um momento em que a conjuntura educacional muda, os paradigmas mudam, né? As questões teóricas exercem influência sobre o fazer pedagógico dos profissionais e como a própria secretaria não tem e nunca teve uma pedagogia que oriente a prática pedagógica, isso faz falta. Então, é necessário se retomar os programas de formação, um programa sistemático, porque aqueles programas pontuais,
como a GENAT no início do ano e no final do ano, não está respondendo às necessidades de formação dos profissionais. Então, é necessário que se retome esse programa. Tem sido uma discussão, chegou esse programa até o Conselho Municipal de Educação, mas não avançou por falta de recursos. E a gente espera que o secretário possa, nesse semestre ainda, estar retomando essa discussão para alavancar no segundo semestre, a despeito de qualquer coisa, esse tipo de formação que é para o profissional, tanto na sua competência técnica, quanto metodológica, da sua metodologia de sala de aula, do seu fazer, ele ter condições de melhorar a sua prática. Professor Walter, e essas reciclagens que acontecem periodicamente, tem que necessariamente ser iniciativa do Poder Público Municipal, da Secretaria? É desejável que sim. Obviamente que o professor também, ele individualmente, pode e deve buscar, tá certo, a melhoria do seu potencial, né, profissional. Mas é importante que a Secretaria fomente isso, porque a maior responsabilidade é dela, enquanto órgão gestor, tá certo, e que tem que criar mecanismo de fomento. Agora, nós passamos por um momento... Professor, se o senhor nos permite, até porque os salários, Nelson, para você pagar uma formação se torna muito comprometedor em relação ao seu orçamento. É verdade. E daí é que a gente tem colocado nas pautas essas questões, porque considera interessante essa prática de estar renovando os seus conhecimentos. Isso. É verdade. A parte feita pela professora, eu concordo plenamente. Mas, retomando essa questão, digamos, a questão de recurso financeiro tem sido uma coisa muito impeditiva. Não é? A educação brasileira tem uma trava nessa questão financeira, em que parece que o legislador teve a intenção, quando vinculou os 25%, tá certo? Quando vinculou, né, recursos de forma constitucional, né, com a criação dos fundos, agora do Fundeb, tá certo? Mas, só para você ter uma ideia, como os recursos municipais da Fonte 111, a fonte própria, são cada vez menores, são cada vez mais escassos, porque a Prefeitura de Natal, especificamente, todas as prefeituras, você vê a crise do modo geral na questão das receitas. Porque tem uma realidade muito maléfica, muito cruel nisso tudo. Natal, nos últimos 3 anos, Nelson, perdeu um percentual enorme de ICMS em função daquela lei aprovada na Assembleia Legislativa, que retirou de Natal, de Mossoró, de Parnamirim, dos maiores municípios, para colocar para os menores municípios. Tá certo? Perdeu. Natal perdeu grande parte, durante mais de quase 3 anos, sem nenhum convênio federal, tá certo? Novo, específico. Né? Então, isso reduziu bastante a capacidade da Prefeitura em relação à sua própria arrecadação. O Fundeb deveria nos ajudar nesse sentido. Né? Quando o legislador foi criado o Fundeb, o legislador teve a ideia de limitar em 70% aqueles recursos de Fundeb para o pagamento de pessoal. E os outros 30% para buscar exatamente medidas, ações, né, que viessem a melhorar a qualidade da pedagogia, a qualidade do professor, a qualidade da formação. Mas, infelizmente, em Natal hoje, Nelson, nós quase que 100%, 96% de recursos do Fundeb são utilizados em folha de pagamento. Agora, é provável que agora, neste começo de ano, essa relação diminua um pouco, já que houve o aumento de 22,22% no cômputo geral do cálculo, tá certo? Como estamos com dificuldade de repassar reajuste agora em função desse impasse, né? Isso é cruel até dizer isso, mas isso poderá ajudar nesse sentido. Poderá me dar condições, enquanto secretário, de dispor de um pouco de recurso para tentar retornar aos programas de capacitação. O SINT, professora, o SINT não teria como conseguir recursos do governo federal, além desse esforço do próprio município, no sentido de buscar outras alternativas, ou não? Não, nós somos uma instituição orgânica, reconhecida socialmente, temos os nossos estatutos registrados, mas não celebramos convênios, né? Nós não celebramos. O que a gente pode é fazer aquela parte da mobilização e da busca. Da busca, a gente chega junto com a CNTE, agora a nossa campanha dos 10% pelo produto interno bruto, a campanha dos 50% do pré-sal para a educação básica. E até porque tem hoje uma justificativa que a educação infantil hoje é de 0 até 5 anos e 11 meses.
uma nova campanha que nós estamos também trazendo, os royalties, também fazer parte da demanda, daquela cesta que a gente chama a cesta da educação, que os royalties não fazem parte dessa contabilidade que é formar esse percentual dos 25% que os estados e municípios têm que passar. Então, nós temos essas campanhas, mas não podemos celebrar do ponto de vista de instituição. Quem tem essa prerrogativa são os estados, os municípios e as universidades e outros setores que são reconhecidos com essa natureza. Certamente. Não saia daí que nós voltamos em instantes para o terceiro bloco. Voltamos a falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, a Miranda Computação. Você que é empreendedor, preocupado com a sua qualificação profissional, sabe que para ter sucesso tem que investir em tecnologia. A Miranda possui a maior variedade de produtos na área de informática, sejam computadores, notebooks, impressoras, câmeras digitais, tablets, celulares e diversos acessórios. Além disso, na Miranda você encontra atendimento personalizado, promoções e novidades. O que você está esperando? Acesse miranda.com.br.